Sobre Fischer, muito já foi dito, tá? Difícil acrescentar muita coisa. Eu vou só dizer por que para mim o Fischer ele é o melhor jogador de todos os tempos, certo? Para começar, eu tenho uma história, uma relação com o Bobby Fischer desde quando eu tinha 7 anos. Um dos primeiros livros que eu li é as minhas 60 melhores partidas. O primeiro livro que eu li foi o Xadrez Básico. E aí, depois disso, tinha muito livro em casa e das minhas primeiras recordações no xadrez é ver todas as partidas do livro do Fischer, ainda na anotação descritiva e tudo. Então eu tenho uma grande relação assim já com ele de infância. Na verdade, se não fosse o Fischer, dificilmente eu seria jogador de xadrez, porque o meu pai aprendeu a jogar. Um dos motivos foi porque ele é um dos jogadores dessa geração do match Fischer-Spassky em 1972, o Spassky-Fischer. E o xadrez foi, assim, popularizado de uma maneira incrível, tá? Absurda naquela época. E muitas pessoas, né, inclusive na América do Sul, aprenderam a jogar xadrez. E veja só, aqui em São Luís, no Maranhão, o meu pai aprendeu e depois, muitos anos depois, ele me ensinou os meus irmãos e eu acabei me tornando profissional de xadrez. Bom, o Fischer, assim, ele é um talento absurdo, certo? Ele se tornou grande mestre com 15 anos, mas na época que ser grande mestre era uma coisa completamente diferente do que é hoje, não tem nem comparação, certo? Ele se tornou grande mestre porque ele se classificou para o torneio de candidatos, ok? Ele jogou o Internacional e se classificou para o torneio de candidatos. É uma coisa, assim, absurda o mérito dele para ter conseguido se tornar grande mestre. Hoje em dia, não digo que seja fácil, mas os critérios para você se tornar grande mestre são muito, assim, foram muito afrouxados no passar do tempo. E o Fischer, então, tanto que esse recorde do Fischer, ele durou muito tempo, só foi batido pela Judith Polgar na década de 90. E, enfim, o Fischer, ele sempre foi um jogador extraordinário e lá no final da década de 50, não me lembro se foi 50, deve ter sido por volta de 1958, para se ter uma ideia, o Fischer faz uma viagem para a União Soviética, tá? Ele vai para Moscou e ele passa lá segundo os relatos, tá? A viagem inteira passou no clube de xadrez Moscou jogando blitz com o pessoal. E que o cara lá, o porteiro lá do clube, quando ele chegava, o Fischer já estava na porta esperando. E diz a lenda também que o Fischer era um animal brutal jogando blitz e que mesmo nessa idade, ele tinha uns 15, menos de 15 anos, acho, quando ele foi para Moscou. E ele começou a bater em todo mundo que estava no clube, um clube em Moscou, ok? Não é um clube aqui, né, em um lugar qualquer, é um clube em Moscou e bateu em todo mundo e que ele ficava revoltado e ele falava, me dá jogador, por favor, tá? E aí tiveram que apelar, ele queria na verdade jogar com o Botvinnik, mas aí tiveram que apelar e chamaram o Petrosian, principalmente, teve outros jogadores também que foram enfrentar, não me lembro agora, que eram especialistas de Blitz, e aí deram uma acalmada, o Petrosian era muito forte no Blitz também. E o Fischer, ele sempre foi visto com temor pelos jogadores da União Soviética, mas pela União Soviética como um todo, que tinha muito temor que um jogador do Ocidente tirasse o título deles. Então ele foi matéria de estudo, de relatórios da KGB, de reuniões. Tem um livro chamado Russians versus Fischer, que relata muito bem todas essas, né, reuniões que já se faziam, mas mesmo assim ele foi imparável, ele foi um grande ganhador de torneios. E o Fischer, ele só não se tornou campeão mundial antes, primeiro, pelo formato que ele muito bem denunciou, que era um formato de torneio, o torneio de candidatos era um torneio e não matches, certo? E muitos jogadores soviéticos jogavam e eles faziam acordos entre si de empate ou até mesmo de entregar o ponto se alguém tivesse se distanciado e algum jogador estivesse se aproximando. Então era praticamente impossível. E isso tirava qualquer perspectiva do Fischer, tanto que ele denuncia daquele jeito escandaloso dele, como sempre. E a FIDE muda o formato do match de candidatos, torneio de candidatos, se transforma em match graças a essas denúncias do Fischer. E o Fischer, bem que se diga, ele é completamente louco, certo? Ele era um cara de... isso foi se deteriorando com o tempo, opiniões radicais, absurdas, que vamos separar, deixar bem claro.
vamos separar a minha admiração pelo enxadrista Bob Fischer. O que ele fez fora do tabuleiro, eu não estou colocando em julgamento aqui, certo? Foram verdadeiras atrocidades. Agora, ele como jogador foi espantoso. Enfim, tem a principal característica, na verdade, para o Bob Fischer, o principal feito dele, pelo qual eu coloco ele aqui, é o que ele fez desde 1970 a conseguir o match, conseguir o título de campeão mundial em 72. O que ele fez nesses 2 anos é algo inimaginável, inigualável, e nunca houve nada antes nem depois. O mais próximo que se pode chegar de um jogador que destruiu com tamanha superioridade os seus adversários foi o Paul Murphy, americano, que nem entra em consideração, porque nessa lista só entra campeão mundial, desde que o título realmente teve. Então, o que o Fischer fez, ganhando 20 partidas consecutivas, destruindo em todos os torneios que ele jogou, ganhando o torneio de candidatos com, salvo engano, 3 pontos ou 3,5 pontos na frente do segundo, ganhando o match de 6-0 do Taimanov, 6-0 do Larsen, destruindo o Petrosyan também, passando por cima do Spassky, tá, na final. Então, isso daí não tem paralelo na história. O rating do Fischer era 2.780 em 1972. Tá? Aí os matemáticos de plantão já devem ter calculado quanto seria o rating do Fischer hoje, tá? Descontado da inflação. Seria uma coisa absurda. Então é o que eu digo, quem ficou perguntando para mim, desde o início dessa série, qual era o jogador que eu colocava, fazia uma menção a Ronaldinho Gaúcho, tá? Eu digo é o Fischer, não por conta das baladas ou sei lá o que, dos rolês aleatórios, mas porque, na minha opinião, o Fischer, tal qual o Ronaldinho Gaúcho, só precisou de 2 anos para mostrar que é o melhor de todos os tempos. Porque o que o Fischer fez em 2 anos, ninguém fez, e na minha opinião, 100% parcial, que é você, de novo, xingado aqui brutalmente nos comentários, mas vamos lá. Para mim, o que o Ronaldinho Gaúcho fez também, nos 2 anos apenas que ele foi o melhor do mundo, ninguém nunca fez, eu acho que ninguém nunca vai fazer. A diferença é que o Fischer teve realmente uma carreira mais constante. Bom, depois de todo esse falatório, vamos para a partida que eu selecionei, que é uma partida conhecida, mas não tanto quanto as mais famosas aí do Fischer, que é a vitória dele contra o Petrosyan no match 71. Veja só, o Fischer, ele lutou contra toda uma escola de xadrez, e quando os jogadores soviéticos enfrentavam o Fischer, vinham os treinadores, enfim, toda a ajuda possível. Tanto que o Petrosyan joga nesse match, na primeira partida do match, ele joga uma novidade teórica que foi enviada por um amador, mas que gostava de analisar, enviaram por carta pro time do Petrosyan. Eles abriram a carta, veio lá, olha só, notícias, Petrosyan, uma carta chegou para você, o que é? Não sei o que é, uma novidade fresquinha. Ele pegou essa novidade e jogou contra o Fischer. Enquanto isso, o Fischer não tinha apoio, e o Fischer era paranoico. Então, mesmo os jogadores fortes, ele não conseguia trabalhar. Então, uma anedota que é contada no livro do Kasparov, que o Byrne, na 6ª partida desse match, a partida anterior a essa que eu vou mostrar, eles adiam num final que o Fischer tá melhor. O Robert Byrne, que era o analista do Fischer, passa a noite inteira analisando, e ele chega lá, bate na porta do Fischer e fala, com um caderno de análise, entrega para o Fischer olha, a primeira coisa que o Fischer faz é devolver para ele, e o que o Fischer fala, eu nunca me esqueci, ele fala, não, me mostra essas análises depois que a partida terminar, tá? Mas não me incomoda que eu tô analisando. Isso é incrível, o analista dele entrega as variantes, ele fala, depois que a partida terminar, você me mostra. Bom, tem muita história, eu poderia fazer uma live inteira de 50 minutos só